gospel cross. There's a land that is fairer than day, and by faith we can... Em www.gospelcross.net, na sua emissão Convicção, e pela sua primeira realização no IGE, Domingos Cassala Pinto Divino recebe em hora o reverendo pastor Cristiano, onde ele vai nos falar o que é a segunda vinda. Reverendo, Shalom. Shalom, meu irmão. Temos a hora de lhe receber nessa emissão pela primeira vez cá na província do Ije, querendo saber o esclarecimento acerca de um tema pertinente que todo mundo quer ouvir, todo mundo quer saber no mundo da mensagem. O que é a segunda vinda? Pode apresentar-se. Muito obrigado. Conforme já pronunciaste o meu nome, eu sou Cristiano Cabamba, pastor da igreja chamada Tabernáculo no Ije, e fui convidado a falar acerca deste grande tema pertinente, é saber o que é a segunda vinda. E se posso já antecipar e adiantar, vou dizer que a segunda vinda é uma promessa gloriosa para nós. E a segunda vinda é o arrebatamento da noiva. Quer dizer, segundo o que disse o profeta, enquanto que ele está a classificar as vindas do Senhor Jesus Cristo, ele disse que tem 3 vindas. Na primeira vinda, Jesus veio para derramar o seu sangue para a sua noiva. E na segunda vinda, ele está a vir para raptá-la no arrebatamento. E na terceira vinda, ele virá junto com a sua noiva para reinar o milênio. Quer dizer, a segunda vinda é o arrebatamento. Muito obrigado, pastor. Nós temos aqui, como já explicou, acerca da segunda vinda. Mas, olhando a segunda vinda, temos que saber alguma coisa acerca da sua ordem. Muito bem. Eu acho que vamos tomar a nossa Bíblia para nós lermos, porque, aliás, quando falamos da segunda vinda, temos tantos capítulos que estão à volta da segunda vinda. Mas o principal capítulo é o 1 Tessalonicenses capítulo 4, é que vamos ler, onde se fala da ordem da segunda vinda. Podemos abrir a nossa Bíblia no 1 Tessalonicenses capítulo 4, vou começar no verso 15 até 18. A Bíblia diz o seguinte: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morem em Cristo ressuscitarão primeiramente. Se nós vermos, enquanto que lemos a Bíblia está citando aí de 3 coisas. Quer dizer, antes que o Senhor Jesus Cristo viesse pela segunda vinda, há 3 coisas que devem acontecer. Que são o grito, o alarido, aliás, a voz do arcanjo e o som da trombeta. Essas coisas, se nós vermos o que disse o profeta aqui, faz favor, porque não temos uma mensagem a pregar. É isso. É na base da luz da mensagem. Porque ele é a boca autorizada. O irmão Abraão disse o seguinte, na pregação As 10 Virgens, pregada no dia 11 de dezembro de 1960, pregado em Jeffersonville, Indiana, tradução Goiânia, em parágrafo 142. O irmão Abraão disse o seguinte: nós não o encontraremos primeiro, nós nos encontraremos uns com os outros primeiro. A Bíblia disse, Éfeso capítulo 5, disse, 1 Tessalonicenses capítulo 4, no verso 15. Ele disse, pois, os que ficarmos vivos e permanecermos para a vinda do Senhor, aqui embaixo, não precederemos ou impediremos aqueles que estão dormindo. Aqueles preciosos que selaram o seu sangue.
selar os seus testemunhos com seu sangue, não precederemos ou impediremos aqueles que dormem, pois a trombeta soará, algo acontecerá. O irmão Abraão, entre aspas, falando da trombeta, coloca aí o evangelho, algo soará. E ele disse... Esse evangelho, pastor, vou lhe cortar. Antes disso, o pastor disse que, lendo Tessalonicenses 4, primeiro haverá o alarido. O alarido será o evangelho? O alarido é a mensagem da hora. E vou ler isto. Mesmo se não tiver tempo, vou dar as citações para permitir a todos quanto que podem fazer as pesquisas e verem isto. O Mabro disse que nós que estivermos vivos, restados, seremos transformados de pé e sentiremos uma mudança suceder. O cabelo grisalho desaparecendo, as rugas desfazendo, seremos transformados num momento, num piscar de olho. E nós o encontraremos com os nossos amados primeiros. Lá está a mamã. Papai, lá está o meu amigo. Oh, aleluia! Estamos prontos. E então, juntos com aqueles que estão mortos, diz as Escrituras, seremos tomados nos ares para nos encontrar com o Senhor. A ordem da vida. Agora, falando da ordem da vida, o irmão Abraão explica no arrebatamento. Ele disse que a primeira coisa, ela faz três coisas. Se ler o arrebatamento, pregado no dia 4 de dezembro de 1965, no seu parágrafo 29, ele está explicando dessas três coisas que acontecem. Mas vou muito mais rápido para ler a primeira coisa. E ele disse que a primeira coisa que ele faz, ele disse, a primeira coisa que ele vem, aliás, a primeira coisa que vem, quando ela começa a descer do céu, há um alarido. O que é isto? É uma mensagem. Conforme já antecipei, disse que o alarido é a mensagem da hora. E já recebendo a mensagem, é para dizer que é a primeira coisa da ordem da vida de Cristo. Continuando, o irmão Abraão disse, é a mensagem para reunir o povo. Uma mensagem sai primeiro. Agora, tempo de preparação das lâmpadas. Levantei-vos e preparai vossas lâmpadas. Que vigília foi aquela? A sétima. Não é a sexta, a sétima. Aí vem o esposo, levantai-vos e preparai vossas lâmpadas. E eles prepararam. Algumas deles descobriram que nem mesmo tinha azeite em suas lâmpadas. Está vendo? Porém, é o tempo de preparação das lâmpadas. Observa isto em seguir o parágrafo. O irmão Abraão disse, é o tempo de Malaquias 4 e é Lucas 17. Agora, queria apresentar uma coisa aqui. Por que o irmão Abraão coloca Malaquias 4 e Lucas 17 neste primeiro ponto, que é o alarido? E colocando Malaquias 4 e Lucas 17:30 na preparação. Sim, é isso que o povo de Deus quer saber, pastor. Ok. Em colocar isto na preparação, vou explicar a descer sobre Lucas 17. Não teríamos a fé do arrebatamento se não recebêssemos um mensageiro. E o mensageiro nos é prometido no livro de Malaquias 4. E este mensageiro devia fazer um trabalho que devia convencer a noiva que realmente veio da presença de Deus este mensageiro. E o trabalho que ele devia fazer é quase manifestar o ministério de Jesus Cristo. O trabalho que Jesus Cristo fez. Quer dizer, o irmão Abraão pega Malaquias 4 e Lucas 17:30, coloca isto na preparação. Entre aspas, para eu apresentar já, tantos dos nossos irmãos, não é para pisar a crença dos outros, que estão a se afogar sobre Lucas 17:30, dizendo que de tudo quanto que Deus fez no corpo do nosso profeta, o irmão Branham, é que é o cumprimento da segunda vinda. Mas se nós vemos aqui, o irmão Abraão disse que Malaquias 4, Lucas 17, está a enquadrar tudo isto na preparação. E agora, se Lucas 17 for na preparação, como mais que pode ser a segunda vinda? Mas, pastor, lendo esta escritura, vou me referir numa outra, onde o profeta fala-nos na mensagem a brecha entre as 7 eras e os 7 selos, no seu parágrafo 41. Ele diz que vem um anjo poderoso
que está descendo. Mas disse que esse anjo descendo, primeiro encontra o sétimo anjo na terra. Ou então, quando o anjo poderoso desce, o sétimo anjo está sobre a terra. Qual é a vinda que o profeta está a dar? Deixe-me lá primeiramente explicar dessas três coisas da ordem. Hoje vou responder naquela pergunta quando eu vou falar sobre o que é a nuvem da glória, porque eu vou explicar também isto, porque faz parte das promessas que se ligam ao grande evento, ou a tudo quanto que aconteceu na vida do nosso profeta. Quer dizer, coloquei Malaquias 4 e Lucas 17:30 na preparação. E quando falamos de Lucas 17:30, nós todos da mensagem sabemos que é a manifestação do Filho do Homem. Deus se manifestando na carne do homem, na carne do profeta, e emprestando o corpo do profeta para manifestar. Então isto está colocado na preparação. Entre aspas, estou a querer atrair a atenção das pessoas de que se colocar Lucas 17:30 como se fosse a vinda física de Jesus Cristo está um pouco errado. Por quê? Porque o irmão não colocou isto na preparação, no alarido. E a segunda coisa... Pastor, quando diz que se colocarmos Lucas 17:30 na vinda, não sei, está errado? Tanto dos nossos irmãos que acreditam esta mensagem, que eu também creio, dizem que Deus, quando se manifestou, aliás, quando o profeta estava a manifestar o ministério de Jesus Cristo, que é o discernimento, tantos que se afogam nisto disseram que é a vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo, vou responder isto quando vou explicar sobre a pergunta que me deste do anjo poderoso a descer. Eu acho que eu vou ligar a isto. Há uma equação ali. Malaquias 4... Lucas 17:30. Faz favor. Lucas 17:30 igual a Malaquias 4 mais Apocalipse 10. Eu vou explicar isto. Me conceda ainda tempo para falar da segunda coisa. E o Paulo disse que a segunda coisa que vem é a ressurreição. Também para atrair a atenção das pessoas, falando da ressurreição, na mensagem neste momento, quando nós que estávamos nas denominações acreditamos a palavra de Deus, fomos ressuscitados espiritualmente. Quer dizer, na voz do arcanjo, há duas coisas que estão a se fazendo. Ressurreição espiritual de nós que estávamos nas denominações e acreditamos na mensagem do nosso tempo, ressuscitamos espiritualmente. Mas a ressurreição que deve se fazer aqui é a ressurreição física dos mortos em Cristo. E esses mortos em Cristo são todos que morreram nas 6 outras eras e a nossa também, porque temos alguns irmãos que já estão a se repousar. Mas o profeta fala de uma citação acerca da ressurreição, dizendo que estamos na ressurreição. O irmão estava falando de estamos na ressurreição, sim, é uma citação, mas ele fala de uma ressurreição potencial, quer dizer, uma ressurreição espiritual, de nós que estávamos nas denominações, quando acreditamos a mensagem, ressuscitamos espiritualmente, porque a ressurreição física, se Jesus que esperamos, o que eu espero, né, para explicar muito bem, se Jesus que eu espero virá fisicamente, o irmão quando estava falando na pregação a semente da serpente, e ele explica muito bem que nós acreditamos na vinda física, nós acreditamos na ressurreição física, e vou explicar isso. Quer dizer, a terceira coisa é falando da ressurreição. E a quarta coisa é o som da trombeta. E o irmão me disse que o som da trombeta é para convidar a noiva para ir à festa de bodas. O que isso quer dizer? Esta noiva que já recebeu a palavra, esta noiva que já foi preparada pelo Malaquias 4, Lucas 17:30, e esta noiva que já recebeu a ressurreição potencial, logo deve ser convidado para ir à festa. E o irmão Abraão disse que a coisa que dá para convidar a noiva é o som da trombeta. E se podemos ler isto, Faz favor. está na pregação
Apocalipse capítulo 4, na primeira parte, pregado no dia 31 de dezembro de 1960. E ele diz: aquela mesma voz que soará quando os mortos em Cristo ressuscitarem, pois vem a trombeta. A trombeta, o que é uma trombeta? A voz de Cristo, a mesma que virou e o convocou para subir. Ele ouviu a voz como uma trombeta. Quer dizer, a trombeta é a convocação santa para nós, para ir na festa das bodas. A trombeta é a mensagem da hora. É a mensagem da hora. E vou explicar. A trombeta é a mensagem da hora que nós temos. Mas, e tendo a mensagem... Deixa-me, antes que isso me escape. O pastor disse, primeiro vem a ressurreição, depois a trombeta soa. Se vermos muito bem daquilo que a Bíblia classifica. Temos o alarido primeiro, temos a voz do arcanjo e temos a trombeta. Porque, aliás, a trombeta, quando está a soar, é para a convocação santa da noiva, para ir na festa das bodas, no arrebatamento, que é a segunda vida. Quer dizer, depois da mensagem, estamos tratados. Depois da mensagem, quando os nossos preciosos irmãos que estão a repousar-se, ressuscitar fisicamente e lhes vermos, iremos para o arrebatamento ao encontro do nosso Senhor nos ares. Eu acho que, falando da ordem, porque se eu ligar a isto com Mateus 17, sobre o Monte da Transfiguração, quando o nosso Senhor Jesus Cristo subiu no Monte da Transfiguração, levou 3 discípulos, que nós todos conhecemos, e passou-se uma cena ali, onde Elias e Moisés apareceram. E o profeta disse que Moisés representava os mortos em Cristo e Elias representava os que irão no arrebatamento. Agora observam muito bem, voltando para o nosso tempo, o Elias, a mensagem que nós recebemos, significa que para a 7ª era, nós na 7ª era, há alguns que não vão morrer, que irão de repente no arrebatamento vivos. Pastor, lendo o profeta na sua mensagem, o selo da Páscoa, muito bem, o rapto, no seu parágrafo 106, onde o irmão Abraão diz que é a 7ª era que vai no arrebatamento. Pois, aquela igreja, depois da 7ª era, a igreja vai ser tomada no rapto. Como disse, que as 6 outras eras já morreram. Mas temos aqui um exemplo muito prático do Enoque. O profeta diz que o Enoque foi raptado vivo. Ele foi raptado vivo. Mas agora, a minha pergunta vem aí, pastor, para ter uma pequena explicação. O povo de Deus que está nos seguir através do nosso canal www.gospelcross.net querem saber se o Elias, o Enoque, representa os santos vivos. Como o profeta toma o exemplo também do Enoque, que a igreja vai ser tomada viva no rapto. E não só, o Elias vai ser raptado com seu grupo vivo, enquanto que o profeta, o nosso Elias, já está morto. O que tem a dizer a respeito disso, pastor? Em falar do arrebatamento, quando o irmão Abraão está a se ligar com o Enoque, normalmente o Enoque representava, ou o Enoque foi a 7ª pessoa a partir do Adão até o Enoque. Por isso que Enoque foi levado ao céu vivo. E o irmão Abraão disse que o Enoque representava a 7ª era da igreja. Quer dizer, na 7ª era da igreja, nem são todos que morrem. Mesmo se disser que o irmão Abraão morreu. Mas eu vou te dizer alguma coisa. O irmão Abraão disse na pregação o conflito entre Deus e Satanás. Ele disse que se alguém vos disser que Abraão morreu, não lhe acreditam. Na realidade, enquanto que nós temos a mensagem, ainda o irmão Abraão vive. Sim. E ainda estamos na geração do irmão Abraão, no tempo do irmão Abraão. Quer dizer, nós também façamos parte deste tempo aqui.
não tem hipótese em dizer que não, o irmão Abraão morreu, não sei o quê. Não. Quer dizer, nós que estamos na sétima era da igreja, iremos no arrebatamento, alguns vivos e os outros vão ressuscitar. Agora, voltando para a sua pergunta que me deste, de saber qual é a cena que está a se passar entre o anjo poderoso que está descendo e o anjo terrestre. Na realidade, vou ler ainda esta escritura, está em francês, vou tentar de interpretar, não consegui de achar a brochura em português. Diz o seguinte: L'âge de l'église de Sardes, prêché le 9/12/1960, parágrafo 68. E vou explicar isso em português. A era da igreja de Sardes, pregado no dia 9/12/1960, parágrafo 68. A brochura está em francês. O irmão Abraão disse: deixe-me vos dizer alguma coisa. A Bíblia diz: antes da vinda de Jesus, se levantará o Sião falsos profetas e falsos cristos, certo? Deixa-me colocar esta coisa no vosso coração. Mas eu quero saber qual é esta coisa que o profeta quer colocar no nosso coração. O irmão continua e disse: deixa-me colocar esta coisa no vosso coração. E ele disse: Jesus nunca vai colocar os seus pés sobre esta terra, até quando que a igreja seja levada ou seja partida no arrebatamento. Quer dizer, Jesus não pode descer sobre a terra, fisicamente andando, sem por enquanto que ainda a noiva sobe. Quer dizer, é isso que o irmão disse, que deixa-me colocar isto no vosso coração, que Jesus não pode pisar esta terra sem por enquanto que a igreja seja levada no arrebatamento. E ele disse: guarde isto na mente. Guardar o que na mente? Que Jesus não pode pisar a terra sem por enquanto que a noiva vá. O Mauro continua: guardem isto na mente, porque levantará o Sião falsos cristos. Jesus não será sobre a terra, porque quando a trombeta soar, ce n'est pas du tout lui qui viendra. Nunca irão a essa rencontre. Quer dizer, quando a trombeta soar, o irmão Abraão disse que não somos nós, não é ele vindo, mas é nós que iremos ao encontro. E agora, na pergunta que disseste, na brecha, naquela escritura, no parágrafo 41, onde o irmão Abraão disse que um anjo poderoso descia ao encontro do anjo terrestre. O anjo terrestre é o profeta Abraão. E o anjo poderoso é o Cristo. Quer dizer, Cristo sabia, como Apocalipse disse, ninguém foi capaz de abrir o livro. Ninguém foi achado digno. Quem que foi achado digno de abrir o livro é o Cristo, o próprio Jesus, o Cordeiro de Deus. E agora, esta cena, quando está a acontecer do Apocalipse 10, onde o anjo poderoso desce, o anjo poderoso está descendo com um livro aberto, que é a nossa mensagem, a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, descendo com o livro aberto para entregar ao profeta terrestre. O que é que há? Qual é o evento que está a acontecer aqui? O profeta disse, é Malaquias 4, que é o profeta, mas o Apocalipse 10, que é o Cristo, para manifestar Lucas 17:30, que é o ministério de Cristo. Quer dizer, Cristo não viria ele próprio fisicamente antes que a igreja seja partida. A cena que está a passar aqui é Cristo entregando o livro ao profeta, e quando o profeta recebeu o livro, descendo o profeta, disse agora, por exemplo, na pregação, o anjo de Deus, pregado em 1951, onde o profeta disse que neste momento, quando o anjo desce sobre mim, eu sou a voz de Deus para vós, e eu represento Deus. Quer dizer, quando ele está a falar de representar Deus, não significa ser a segunda vinda de Cristo. Muito obrigado, pastor. Mas ouvindo essas declarações,
pode dizer que alguns afirmam que a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo teve lugar logo ao nascimento do profeta Abraão. O que o pastor tem a dizer acerca disso? Bem, obrigado por recebermos um grande profeta nesta era, que eu reconheço tanto. Mas dizer que a segunda vinda começou desde o nascimento do profeta Abraão, não sei o fundamento desses nossos preciosos. Segundo a mensagem do profeta. Isso que eu estou a dizer, não sei o fundamento desses preciosos irmãos. Mas segundo a mensagem do profeta, o irmão Abraão, quando estamos a falar do regresso do ministério de Jesus Cristo, quando nasceu o irmão Abraão no dia 6 de abril de 1909, às 5 horas, veio a presença da coluna de fogo. Por que veio a coluna de fogo? Quem quer ler isso, pode ler isso na pregação Como o Anjo Veio a Mim e a sua comissão, pregado no dia 17 de janeiro de 1955, em parágrafo 165 até 187, onde o irmão Abraão disse que quando ele nasceu, quando os astrólogos lhe olhavam, disseram que você nasceste sobre um símbolo. No teu nascimento havia cruzamento das estrelas. E o que isso significava? O mesmo ministério de Cristo que atuou a leste é o mesmo ministério de Cristo que atuou também aqui a nós. Por quê? Qual é este ministério? É o ministério de Cristo, o discernimento do Espírito. Porque, aliás, quando Cristo fez isto como que eu posso dizer? Os 3 filhos de Noé, que são Cam, Sem e Jafete, representavam as gerações. Quer dizer, fez isso na geração judeia e fez isso na geração samaritana, diante da mulher samaritana. E fez isso diante de Filipe. Mas Jesus não fez isso nos homens das nações. Aliás, quando os gregos foram ter com Jesus, em São João capítulo 12, eu acho no verso 20, perguntaram: queremos ver a Jesus. Eles foram gentios. E Jesus disse: não, esse aqui não é o vosso tempo. Esperam o vosso tempo. Quer dizer, se o grão que foi enterrado na terra, quando nascer e produzir outros grãos, é o vosso tempo. Quer dizer, nós devemos esperar o nosso tempo. Qual é este tempo aqui? Devemos a manifestação do ministério de Jesus Cristo, que é o discernimento. E logo Jesus Cristo ele próprio não poderia fazer o discernimento, porque já li uma escritura onde disse que ele não estaria sobre a terra antes que a igreja seja levada no rapto. Então ele devia procurar alguém, emprestar o corpo de alguém, este alguém para lhe representar. Então, quem lhe representou foi o irmão Branham em executar este ministério. Mas isso não significa a segunda vinda, porque se for a segunda vinda, vamos descobrir que logo teremos 2 corpos físicos: o corpo físico do irmão Branham e o corpo físico de Jesus Cristo que está no trono. Enquanto que o profeta disse, vou aproveitar de ler essa escritura, o profeta disse na pregação, o lugar de adoração escolhido por Deus em 1965, é o parágrafo 58. Ele disse, vou pegar o parágrafo no meio e podem completar: mas quando você nega o corpo, o sangue, a palavra de Jesus Cristo, você está morto na mesma hora que fizer isto. Se nós dissermos que esta operação que se fez de Malaquias 4 mais Apocalipse 10 e que isso aqui é a segunda vinda, logo vamos procurar então para onde foi o corpo de Jesus Cristo. Este corpo que eu estou a me referir é o corpo que a Maria teve, porque aquele corpo não pode desaparecer na natureza só assim, desapareceu, não pode também se desfazer. Quer dizer, a vinda de Jesus Cristo, como eu já disse, é o arrebatamento e será uma vinda secreta. Só que vão dar conta aqueles que irão. Mas se disser que começou no nascimento do profeta, logo foi em 1909, então nós que recebemos a mensagem agora, todos ficamos porque já a noiva foi.
Mas o pastor, falando da ordem da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, da segunda vinda, citando as ordens, primeiro deveria haver um grito. Um grito para juntar as coisas. Então, quando o pastor diz que se a segunda vinda começa logo no nascimento de Irmão Branham, nós estaríamos perdidos. Mas será que quando... Não, eu não disse isso. Eu não disse que estaríamos perdidos. Ficaríamos, porque o arrebatamento deveria já acontecer. Mas logo que a vinda acontece, logo há arrebatamento. Logo que, aliás, a vinda e o arrebatamento é a mesma coisa. Logo a noiva vai. Aliás, isso observaram muito bem em Apocalipse. E o profeta fala em tantos outros lugares de que não é quando o profeta começar a sua mensagem, mas quando ele começa, quer dizer, não aliás a começar o seu ministério, mas quando ele proclama a sua mensagem. Estão a ver? Quer dizer, a segunda vinda de Jesus Cristo não começou no nascimento do nosso profeta. Pastor, ouvindo essas declarações, reverendo, poderíamos talvez ouvir a diferença que existe entre o arrebatamento e a segunda vinda, porque o pastor disse que não há diferença. Como é que podemos enquadrar isso? Obrigado. Vou ler um pouco muito mais rápido. O Abraão disse na pregação As Cisternas Rotas, onde eu comecei, e ele começou a citar, e ele disse, parágrafo 15, e ele disse, ele vem primeiro para redimir a sua noiva. Ele vem na segunda vez como um raptor, levar a sua noiva. Quer dizer, a segunda vinda de Jesus Cristo é o arrebatamento. Muito obrigado, pastor. Tendo o físico e tendo o corpo teofánico. Senão é complicado. Quer dizer, Jesus Cristo é próprio para vestir-se de imortalidade. Graças a Deus, como a Bíblia disse, primeiramente ele devia morrer. E depois o seu corpo teofánico entrou no seu corpo físico, 16 elementos, foi no corpo glorificado. E este corpo glorificado é o corpo que eu espero na segunda vinda. O corpo, aquele corpo que deve aparecer. Não é o corpo mudado em um corpo do profeta, em um corpo do pregador, em um corpo de não sei quem. Não. Nesse caso, pastor, a nuvem da glória é a segunda vinda. Porque a situação que o reverendo citou aqui de Atos, onde os discípulos estavam olhando Jesus Cristo subindo. Primeiro, antes de subir, era uma pessoa com esse corpo físico, carnal. Glorificado. Acrescentar isto. Depois, glorificado. Mas agora, depois, Jesus desafiou a gravidade, subindo. Quando subiu, depois vimos, houve uma nuvem. E quando viram a nuvem, ficaram aí a olhar. Vou explicar uma coisa. Pastor, permita. Vou explicar uma coisa. Ali a Bíblia fala muito bem. Eu gosto muito de ler isso em francês. Porque francês disse: la nuée est venue les dérober. Les dérober, ça significa lhe tomar. Mas não é, faz favor, pastor, não é transformar-se primeiramente em nuvem. A nuvem veio lhe levar. Mas, okay? Pastor, para que a nuvem venha levar Jesus Cristo, estava já num determinado espaço. Sim. Pois, por quê? Quando se fala porque o mestre de tudo, ele é o grande astronauta, como disse o irmão Branham. Ok, o grande físico. Pois, a nuvem lhe derrubou quando já estava a uma determinada altura. Sim. Ok. Agora, os anjos disseram aos discípulos que da forma que o viram partir, é da forma que o vereis regressar. Sim. Mas quando é que vai regressar daquela forma? É no arrebatamento, quando a noiva vai. Não é no Apocalipse 10. Porque, aliás, o Apocalipse 10, Jesus Cristo está descendo aí com uma missão. A missão é de dar o livro aberto ao profeta ou ao anjo terrestre. Entregou o livro, porque se for em 63, onde a nuvem aconteceu, Jesus Cristo
já teria de deixar o trono de intercessão. Porque, aliás, a segunda vida tem tantas consequências. Se o irmão, por exemplo, disser que Jesus Cristo já veio, logo, o irmão Domingos deve acreditar também que neste momento estás no milênio. Estás? Esta é a declaração do pastor. Não há declaração do pastor, porque o profeta disse a segunda vinda que introduz o milênio. Mas tem mais uma estação onde o profeta se refere dizendo que quando os céus estão abertos, foram abertos, aí há o fim de tudo e introdução ao milênio. Vou te explicar uma coisa. O irmão Branham disse uma coisa na pregação, a revelação dos 7 selos. O sétimo selo, em parágrafo 234, até descendo. O irmão Branham disse que o sétimo selo é como se fosse um foguete. Lançam o foguete, quando avança, explode. Quando avança, explode. Quando avança, explode. Estás a perceber? E o irmão não busca uma coisa, porque há um irmão que lhe perguntou: irmão Branham, será que quando os 7 selos foram abertos, já Laodiceia terminou? O irmão Branham disse: não. Não estou a dizer que quando eu digo que Laodiceia terminou, não significa neste momento, não significa neste minuto. Posso ler isto? O irmão Branham disse isso na pregação, perguntas e resposta número 3, de 64, parágrafo 202, 203, e também perguntas e resposta número 4, de 30 de agosto de 64, parágrafo 74, onde que ele explica todas essas coisas, onde as pessoas buscam escrupular para dizer isto, todas essas confusões. Todas essas confusões para dizer já estamos no milênio, para dizer a noiva já foi arrebatada, há outros que vão muito mais além para dizer que já estamos na eternidade, há outros. Enquanto que o profeta disse e a Bíblia diz que nós não podemos preceder os que dormem. Reconheces que o irmão Domingos na igreja tem um irmão que morreu? Não pode ter na nossa igreja, não tem? Tem. Então aquele irmão vai ficar? Não. Então. Mas, pastor, há uma pergunta que ficou suspensa. Sobre quais os corpos que Jesus vem na sua segunda vinda? Jesus volta, não é no corpo palavra glorificado, porque a nuvem da glória é o corpo palavra glorificado. Mas Jesus vem no seu corpo físico. E vou ler isto. Corpo físico, pastor. Faz favor, quero ler isto. O corpo que foi crucificado. O corpo que a Maria teve, mas o corpo teofânico que andou com os discípulos no caminho de Emaús, que ceiou com eles, é aquele corpo que vai voltar. Porque, aliás, que tem cicatrizes. Porque, aliás, aquele corpo não pode desaparecer. Até o irmão não vai muito mais além e chama daquele corpo o corpo eterno. Nunca podemos desfazer aquele corpo. Aliás, se desfazermos isso e negligenciarmos isso, o profeta disse: negar o corpo, o sangue, no mesmo momento que estás a dizer isto, morres. Então, eu estava a dizer que se nós dissermos que, por exemplo, de tudo quanto que Deus fez, ok, o irmão Bela disse na pregação A Mensagem da Graça, pregado no dia 27 de agosto de 1961, no seu parágrafo 76, o profeta disse: agora, há somente uma coisa diferente nele estando aqui, neste manhã, do que quando ele estava entre o povo da Galileia. Isto seria o seu próprio corpo de carne, o seu corpo pessoal. Quer dizer, o corpo de Jesus Cristo é que nos falta agora. Se eu acrescentar mais uma outra citação, para ir um pouco mais rápido, eu estou a ver que às vezes o nosso tempo está indo no fim. O irmão Bela disse na pregação, écoutez-le, está em francês, pregado no dia 10 de 3 de 1957, parágrafo 57. Bon, nous croyons que Christ était mort et qu'il est ressuscité. Croyez-vous cela? Nós cremos que Cristo morreu e ressuscitou.
Eu creio que a Bíblia ensina que Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Acredita isto? Se Ele é o mesmo, Ele deve ser o mesmo em todo ponto, exceto o seu corpo físico. Certo. Quer dizer, neste momento, mesmo quando o profeta estava em cena, tudo que Jesus Cristo fez lá, tudo que o seu ministério fez lá, aconteceu também no nosso tempo, exceto o seu corpo físico. Porque se o corpo físico de Jesus Cristo estivesse aqui, no momento que o profeta estava em cena, o plano da redenção entraria em confusão. Porque há alguma coisa que iria acontecer de complicar o plano da redenção. Porque Jesus ele próprio deveria se contrariar. Muito obrigado, pastor. E temos aqui, eu tenho uma pequena pergunta, talvez o povo de Deus se dá essa pergunta. Mas quando o profeta refere-se da brecha no seu parágrafo 41, gostaríamos de saber, então o povo de Deus pretende saber de que vinda se trata? Muito obrigado. Na Bíblia temos tantos os lugares onde Jesus Cristo aparecia em tantas formas, como a Gideão, como aos outros, como também ao nosso profeta William Branham. Mas agora, em falar disto, de que Jesus Cristo... Repita ainda a pergunta. A pergunta é, quando se refere da citação, então, da mensagem, a brecha entre as 7 dizer... Ok, já entendi. Quer dizer, o irmão Branham fala muito bem. Naquele momento que o anjo celeste, ou o anjo celeste está descendo ao encontro do anjo terrestre, no momento daquela vinda, está bem escrito, no momento daquela vinda. Que vinda? No momento daquela vinda. Não é a segunda vinda. É a quarta. Porque, vou explicar, porque há somente 3 vindas. Primeira vinda, derramar o sangue, já aconteceu. Segunda vinda é o arrebatamento. Se for aquela aí, a segunda vinda, a noiva não estaria mais sobre a terra. E aliás, o irmão Domingos, que acreditou em 2004, 2005 ou 2001, serias perdido, porque Jesus já tem vindo e já recebeu a noiva e você ficaste. Quer dizer, Jesus Cristo... Então, se for o caso, eu também poderia ficar como pastor. A maioria dos pregadores, porque, aliás, todos os anciãos que nós temos hoje, aqueles que começaram a pregar, sobretudo em África. O pastor também poderia ficar. Se foi em 63, eu ficaria. Pois. Mesmo todos que temos, os mais velhos, que não posso citar os nomes, ficariam também. Porque há aqueles que começaram em 74, aqueles que começaram em 83. Então, se Jesus tem vindo em 63, eles ficariam. Eles ficariam. Logo, a coisa que eu quero atrair a atenção dos irmãos, não pegam como se fosse que tudo que Deus fez na carne humana do nosso profeta, de que é a segunda vinda. E isto é a manifestação do Filho do Homem. E isto é o sinal de Messias para atrair a atenção da noiva. Aliás, Gênesis 18 não pode nos atrapalhar, porque Gênesis 18 é igual a Lucas 17:30. Abraão, o Elohim que apareceu diante do Abraão, que virou as costas na Sara, foi o último sinal, mas o Elohim não foi o filho prometido. Muito obrigado. É a mesma coisa. O profeta também virando as costas, manifestando o sinal de Messias. Não é a segunda vinda de Cristo, porque a segunda vinda de Cristo é o Isaac que esperamos, o Senhor Jesus Cristo. E isso que o profeta fez foi a manifestação do Filho do Homem, o sinal de Messias, o ministério de Jesus Cristo, de novo ao povo gentios, para completar os 3 povos de Cam, Jafet e o resto. Muito obrigado, reverendo pastor Cristiano Kabamba de El Shammah Tabernáculo. Muito obrigado por ter vindo responder essas perguntas, porque dão muita dor de cabeça. Por isso, gostamos que Deus abençoe e progrede mais, porque
esse tipo de pessoas que tiram dúvidas no povo de Deus, porque são temas que até hoje trazem problemas. Mas obrigado pela convicção que o pastor veio tirar dúvida de outras pessoas, porque esses são momentos que queremos e gostamos de ouvir mais. Obrigado eu, e vou agradecer tanto também ao Gospel Cross pela oportunidade que me concederam de passar aqui para apresentar ou manifestar esta convicção, e que Deus lhes abençoe e lhes ajude tanto com a missão que eles estão a fazer, expandir esta palavra a todos os lugares, em ajudar a todos os irmãos. Sim, reverendo, vai poder deixar o seu contato para me contactar, ou alguém quer contactar o reverendo? Muito obrigado. Para todos que querem me contactar, aliás, é bom também para nós discutirmos dessas coisas, se alguém quer fazer isso em privado. O meu terminal é 9949 97 0163. 949 97 0163. Está no WhatsApp, ligado em tudo, eu mesmo. E a minha igreja está na província do Uís, na sede da província, no bairro Quituma, chamado de El Chamá Tabernáculo. Que Deus abençoe. Foi uma benção tendo vocês aqui, ou ter recebido o pastor Cristiano Kabamba na nossa emissão Convicção. Visite-nos no nosso site www.gospelcross.net e no nosso canal Gospel Cross Português. Por isso, agradecemos o nosso manager Richard Kabeya e agradecemos o nosso manager Joel Ngunza e agradecemos o irmão Samuel Gonçalves, que estava atrás da câmara, e agradecemos o irmão Guelor, que nos concedeu esse lugar para podermos colher o pastor Cristiano na nossa emissão Convicção. E foi a voz do vosso bem-amado Domingos Cassala Pinto Divino que representou, ou então que apresentou a emissão Convicção na província do Uís. Deus abençoe.